Demais TV, com o programa Momentos, com a presença do Dr. Ivan Damos Sodré Marques. E então, doutor Ivan, como que vai? Boa tarde, Dercila, tudo bem? Boa Graças tarde. a Deus. Estivemos em Mirassol fazendo um curso e estamos aí de volta agora para o programa e estamos às ordens aí para as suas perguntas. Muito trabalho. É, bastante. Isso é muito bom. Então, vamos lá com as nossas dicas, né? O técnico Ricardo Gomes, do Vasco da Gama, sofreu um AVC esta semana. Gostaria que explicasse o que significa o AVC. É uma pergunta que está na moda, né, essa semana, porque realmente o técnico do Vasco, que é um indivíduo de 43 anos aproximadamente, jovem, né? Ele já tinha tido um episódio antes. AVC significa acidente vascular cerebral. E o AVC é uma coisa que se preocupa muito com o AVC, viu? Porque o AVC tem ocorrido de uma maneira assustadora no Brasil, tá? Inclusive em consultório odontológico. Também? O AVC pode acontecer em qualquer lugar, tá? Só que num consultório as chances de acontecer são muito grandes, viu, Dracila? Então, se existe algum... Por quê? Porque consultório odontológico mexe com estresse, né? Mexe com anestésico. Geralmente a pressão sobe. E um dos motivos, talvez o mais importante motivo do AVC hemorrágico é a pressão subir. Entendeu? Qual é a diferença do derrame e o AVC? O AVC, na verdade... É a mesma coisa? AVC, o nome chama-se acidente vascular cerebral. Então você tem o AVC hemorrágico e você tem o AVC isquêmico. São dois tipos de AVC. Entendeu? São dois tipos. O derrame é um nome popular. Mas é o mesmo AVC? AVC hemorrágico. Ah. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem um AVC hemorrágico, que foi o caso desse rapaz, o sangue ele acaba destruindo a parede do vaso sanguíneo. O sangue corre no vaso. Só que ele não pode correr fora do vaso na cabeça. Se você tiver um corte aqui, tudo bem, mas se você tiver um corte num vaso dentro da cabeça, você tem um derrame. Ou seja, você tem um acidente que aconteceu no vaso. Por isso chama acidente vascular cerebral. É verdade que o AVC é a principal causa de morte no Brasil? E a maior até do que a incidência de morte no trânsito? É verdade. É verdade? Verdade. Essa é uma preocupação muito grande que, inclusive, eu estava conversando agora com esse profissional que acabou de sair daqui. E ele, inclusive, conversando que, eventualmente, iremos fazer alguns cursos para os dentistas do bem. Porque eles também estão tendo muito essa preocupação, porque outro dia aconteceu um acidente vascular cerebral com um dentista, por sinal meu amigo, que foi fazer uma cirurgia. Ele dentista sofreu um AVC. Na cadeira. O paciente? Não, ele. Ele foi fazer uma cirurgia ortognática e isso ventilou demais aí no meio odontológico. E esse dentista, inclusive, é amigo meu particular. Uhum. Tá? Mas chegou a... Ele está andando de bengala, ele tem um déficit motor, ele não pode mais trabalhar. E então a gente está tendo uma preocupação muito grande, porque o AVC ele está tendo uma incidência enorme, exatamente porque a população está tendo muito problema de pressão alta. Interessante. Antigamente não se via falar nisso, né? Antigamente, não, sempre existiu o AVC, né?
Mas o AVC assim sempre existiu. É que hoje está tendo mais AVC porque a hipertensão está crescendo no Brasil. A gente percebe, por exemplo, que os pacientes, a grande maioria dos pacientes que a gente atende tem problema de pressão alta. Isso então é causado pela pressão alta. O AVC, não só pela pressão alta, mas o AVC pode ser causado também por uma coisa chamada aneurisma, né? Aneurisma é quando o vaso sanguíneo ele faz isso, ó, ele fica dilatado. Imagine assim, ó, ele vai aqui, depois ele fica dilatado de um lado e do outro. Então ele fica com uma paredinha muito fininha. E aí qualquer pressão, porque quando fala pressão alta, hipertensão, é pressão mesmo, pressão no vaso, entendeu? Por isso que é perigoso. O grande perigo da pressão alta é exatamente o AVC. O AVC. E quais os principais sinais e sintomas do AVC? Olha, geralmente uma pessoa que tem um AVC, ele costuma ficar com a boca torta. Tá? O indivíduo que está começando a ter um AVC, a boca vai para o lado direito ou o lado esquerdo, que a gente chama de desvio de rima. Então ele começa a ficar com a boca torta. E a boca começa a ficar cheia de saliva, como pessoas que convulsionam. Né? Além do que, a pupila aumenta. Uma aumenta e a outra não. A gente chama isso de pupila anisocórica, pupila desigual. Uma pupila fica grandona assim, Dercila, e a outra fica pequenininha. Tá? A pessoa não consegue falar direito. Então, por exemplo, se você falar o rato roeu a roupa do rei de Roma, ela não consegue falar. Ela fala, o rato roeu, ele fala todo torto, todo desequilibrado. Ataca a voz. A voz fica totalmente desconexa. E, além do que, se ele ficar de pé, e se a gente mandar, por exemplo, que ele fique assim, ó, ele fica assim. Não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. Então, é um quadro bem complicado. E o que podemos fazer e o que não devemos fazer sobre o episódio do AVC? Isso é uma pergunta muito interessante, porque tem muita gente que pensa o seguinte, inclusive profissionais. Eles pensam assim, geralmente o que causa o AVC é a pressão alta. Então o indivíduo pensa, o indivíduo está tendo um AVC, está falando com a língua enrolada, está virando a boca. Então vamos dar um comprimido para ele abaixar a pressão. Exatamente isso aqui não pode ser feito. Não pode ser feito? Não. E o que devemos fazer? Sabe por quê? Porque quando o indivíduo tem um AVC, você não pode abaixar a pressão na cabeça. Então, por exemplo, se você estiver, por exemplo, num consultório odontológico, ou mesmo indivíduo na rua, em casa, que tem, eventualmente o pessoal está nos assistindo, a pessoa tem que ficar sentada dessa forma. Assim, ó, procura colocar a pessoa sentada em 90 graus. E faz isso com ela, ó. Eleva, assim, ó, faz isso. Geralmente, agora para o dentista, se tiver algum dentista nos assistindo, tem gente que pensa que é para ventilar. Não é para ventilar. É uma das únicas situações de emergência que a gente não deve ventilar o paciente. Tá? Mas como que a gente sabe se realmente é um AVC? Sabe porque os sinais são muito fáceis de observar. Fica com a boca torta, a pessoa começa a ter uma certa paralisia num dos lados do braço, o lado direito, geralmente o lado esquerdo, entendeu? Porque, na verdade, quando acontece um AVC, geralmente, por exemplo, se ele teve um AVC do lado direito, ele vai ter um problema do lado esquerdo. O corpo é assim, porque tem a coluna desce aqui, uma coisa chamada, são 12 pares de nervos que saem da cabeça e vai até aqui embaixo. E eles são cruzados, entende? Por isso que quando uma pessoa, por exemplo, tem um problema do lado direito, um problema na cabeça, do lado direito, ele vai ter um déficit motor do lado esquerdo. É o contrário. É o contrário. Entendeu? Então, o que acontece? Quando uma pessoa tem um AVC,
esses sinais e sintomas que eu comentei são muito clássicos, entendeu? A boca fica torta, fica cheia de saliva, a pessoa não tem coordenação, não consegue falar de forma adequada, entendeu? E aí, o que a gente pode fazer? Quase nada. A única coisa que a gente pode fazer com tranquilidade é dar água para ele. Água. Aí pode tomar água, porque geralmente ele sente sede e quer água. Tá? Existe um mecanismo da sede nesse momento que aguça demais, ele fica com uma sede terrível, então você pode dar um pouco de água. Agora, não pode se fazer nada, porque se você usar, por exemplo, um antihipertensivo e essa pressão cair e diminuir bruscamente a pressão dentro da cabeça, pior, fica bem complicado o quadro. Então é bem crítico a situação. É bem crítico. Por isso que é importante conhecer esses sinais e sintomas, conhecer o que se pode fazer e o que não se pode. Não só conversar em qualquer tipo de emergência, né, para poder dar uma... E o mais importante do AVC, Dercila, é que ela pode acontecer, como eu bem falei, é o acidente que mais acontece no Brasil. Então a gente está realmente bem preocupado, inclusive... os conselhos aí estão começando a se preocupar bastante com isso, em consultório odontológico, principalmente. Ainda bem, né? Tá? Estão se preocupando bastante. Eu acredito até que eu vou fazer parte aí de uma equipe que vai fazer um treinamento aí nessa área, não só nessa área, mas basicamente nessa área, até porque aconteceu com esse rapaz, assim, que por sinal é amigo particular meu, esse dentista. Né? E então essa preocupação é grande. Tem assim, sobre a idade. Tem alguma relação então, isso que é entre a interessante. idade e não? Você sabe que tem menino de 7 anos que teve AVC. Ah, é? Inclusive saiu na revista aí, numa revista, acho que da Veja, algum tempo atrás aí. O menino que teve um AVC, simplesmente ele caiu no banheiro, a mãe bateu, não entendeu direito o que estava acontecendo, pensou que tivesse sido uma fratura de crânio, uma batida, mas ele tinha tido um AVC. Bárbara, com 7 anos? Com 7 anos de idade. Mas o porquê? O porquê é variável, né? Você sabe que até geralmente o que causa AVC realmente é pressão alta. Pressão alta, aneurisma. Mas uma criança pequena tem pressão alta? Não só, no caso da criança especificamente não, né? Às vezes é um distúrbio anatômico da cabeça, né? Os fatores são variáveis, né? Agora, a preocupação está sendo grande, por quê? Porque como a maior incidência é derivado de pressão alta, e hoje a hipertensão, que é a pressão alta, está... É impressionante como tem, é uma coisa absurda, quase todo mundo tem pressão alta em São Paulo, né? E, então, a preocupação com a AVC está sendo bem grande. E principalmente agora, depois que aconteceu com esse rapaz. Né? Meu Deus. Bom, vamos para um comercial e já voltamos.